Olá, meus irmãos, estamos reunidos para mais uma aula de teologia contemporânea. E nesse encontro eu quero falar um pouquinho com você sobre o evangelho social na América do Sul. Na América do Sul, esse movimento ele também foi identificado como teologia da libertação e tinha o seguinte propósito comum, de estabelecer a justiça social, até mesmo se fosse o caso por meio de uma revolução. O sucesso da teologia da libertação na América do Sul deve-se aos seguintes fatores: grandes índices de desemprego, diferenças sociais alarmantes, pobreza extrema, diferenças entre as classes sociais e a ausência de uma teologia relevante ao contexto da América Latina, que nascesse no berço dos países subdesenvolvidos. No Brasil, Leonardo Boff é considerado um dos principais defensores da teologia da libertação. E ele estabelece três passos básicos, né, para a sua teologia. Primeiro, ver. Segundo, pensar. Terceiro, agir. Quando Leonardo Boff pensava em ver, ele se referia ao seguinte: de observar os problemas sociais existentes e nos tornarmos, né, conscientes da sua existência. Quando ele se referia a pensar, né, ele dizia o seguinte: de teorizar teologicamente as questões sociais que serão abordadas, né, pela igreja na sociedade. E quando Leonardo Boff pensava em agir, seria o processo no sentido prático, a praxis, né, da ação, onde os fiéis são convocados para promoverem mudanças e transformações nas estruturas sociais. A teologia da libertação ela está inserida na última fase, né, do pensamento ocidental que nós destacamos, né, nas aulas anteriores, né? A fase da valorização da história, da cultura, da diversidade, das formas de manifestação do encontro do homem com Deus. Então, ela, é claro, é uma teologia propriamente cristã, por isso ela utiliza a Bíblia como um pressuposto necessário para os seus discursos, né, libertários. A expressão teologia da libertação já mostra o sentido norteador desse discurso teológico. O genitivo que aparece na expressão citada da libertação mostra que a libertação é o horizonte regulador do discurso acerca de Deus. E, ao mesmo tempo, nos mostra que Deus, o Deus do discurso, é a fonte da libertação. Essa manifestação, né, ou melhor, ela se manifesta de forma concreta nos diversos momentos do processo histórico do povo. Consequentemente, a teologia da libertação, ela torna-se geradora de ações que vão viabilizar, né, uma prática libertadora, segundo as necessidades advindas das diversas circunstâncias sob as quais o povo está submetido. Mondin, né, numa das suas obras, ele diz que a teologia da libertação é um movimento teológico que quer mostrar aos cristãos que a fé deve ser vivida numa prática libertadora e que essa prática pode contribuir para se tornar uma prática mais autenticamente libertadora. Ele está querendo dizer o seguinte, que nesse sentido, o cristão ele é impelido, ele é convidado a viver essa prática libertadora nas diversas épocas da história. Mas talvez você esteja pensando, como surgiu esse termo libertação? O termo libertação, ele foi cunhado a partir da realidade cultural, social, econômica e política sob a qual se encontrava a América Latina, principalmente a partir das décadas de 60 e 70, né, do século XX. Os teólogos desse período, é claro, católicos e protestantes, assumiram a libertação como um paradigma de todo fazer teológico. E qual era o quadro social da América Latina desse período? Bem, o ambiente político é geralmente caracterizado pela presença de governos que administram o poder arbitrariamente em vantagem dos ricos e poderosos, fazendo um amplo uso da força e da violência. O ambiente social estava marcado pela miséria e pela marginalização da maior parte da população. Os recursos econômicos, né, estavam sendo controlados e ainda são por um pequeno grupo de privilegiados. No ambiente cultural se verificava ainda uma notável dependência da Europa e também dos Estados Unidos. E olhando através de um prisma científico, né, a ciência, como na filosofia, na arte, na literatura, quase nada é concebido, né, a originalidade das populações latino-americanas. Então,
eles observavam, né, um quadro de degradação apresentado na América Latina. E esse quadro é exatamente o fundamento gerador desse conceito de libertação. A libertação, então, é toda ação que visa criar um espaço para a liberdade. Leonardo Boff colocou isso num dos seus escritos no ano de 1980. O grande problema da teologia da libertação é a influência do marxismo, né, nessa teologia. O marxismo ela passa a ser a filosofia predominante na análise socioanalítica feita pela teologia da libertação. Porém, o marxismo é utilizado como instrumento, não tendo um fim em si mesma. Boff chegou a dizer que na teologia da libertação, o marxismo nunca é tratado em si mesmo, mas sempre a partir e em função dos povos. O sentido último da teologia não é Marx, dizia Boff, mas Deus. Após a leitura socioanalítica, a teologia da libertação ela deve se deparar com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada deve fornecer os subsídios para que se possa identificar a face de Deus e a sua ação libertadora nos diversos momentos históricos, sob os quais vive o teólogo e o seu povo. Há, então, no processo da elaboração da teologia da libertação, uma espécie de imbricação, né, necessária entre a análise socioanalítica da realidade e a Bíblia Sagrada. Então, esta última fornece o sentido teológico da prática libertadora proposta pela teologia da libertação. Saindo da teologia da libertação, eu quero entrar na teologia social de João Calvino. Inclusive, é o texto, né, que foi escolhido para a avaliação final, né, desse nosso encontro aí de teologia contemporânea. Bem, infelizmente, muitos evangélicos, né, muitos cristãos protestantes, não conhecem o pensamento teológico social de João Calvino, pelo fato dos modernos manuais de teologia não fazerem referência a tudo que o reformador produziu nessa área específica. Então, eu vou fazer uma síntese aqui daquilo que Calvino produziu nessa área. Certamente você já deve ter conhecimento da reforma ocorrida no século XVI. E essa reforma, que gerou o movimento protestante, não foi apenas um movimento espiritual, um movimento eclesiástico, mas ele teve principalmente aspectos e dimensões políticas e sociais. E João Calvino, bem como outros reformadores, eles deram atenção aos problemas sociais da sua época. Talvez pelo fato, né, de Calvino pertencer à segunda geração de reformadores, ele conseguiu ter uma visão mais ampla e mais amadurecida sobre esse assunto. Calvino se esforçou para entender qual seria o papel da igreja cristã na reconstrução de uma sociedade mais justa. Ele entendia que essa realidade cristã deveria refletir a vontade de Deus em termos de justiça social. E essa questão era extremamente aguda para os reformadores, particularmente pelo fato de viverem numa época e numa situação de graves e grandes problemas sociais. Não é de se admirar, né, que nas obras intituladas como As Institutas da Religião Cristã, e também em alguns dos seus comentários bíblicos, Calvino frequentemente tratou de questões relacionadas com a responsabilidade social da igreja e também do Estado. Duas considerações importantes eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, você não deve dissociar o pensamento social de Calvino da sua teologia. Calvino, é claro, acima de tudo era um teólogo, um homem da igreja. Ele não era um político, ele não era um ativista social, como a gente tem visto aí nos nossos círculos evangélicos, mas essencialmente um pastor e um estudioso das Sagradas Escrituras. Então, o seu pensamento social, ele se desenvolve dentro da estrutura dos pressupostos teológicos e bíblicos. Outra coisa que eu quero que você considere, Calvino ele constrói a sua teologia social a partir da convicção de que Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida humana e que a palavra de Deus ela deve regular todas as áreas da nossa vida. E a outra consideração é que não devemos dissociar o pensamento social de Calvino da época que ele viveu. Não dá para pegar aquilo que Calvino fez em Genebra e aplicar para os dias atuais. É um outro contexto, é uma outra sociedade, é uma outra realidade. Então, embora a sua teologia social brotasse de princípios bíblicos válidos e atuais para todas as épocas, Calvino só poderia dar expressão dentro das circunstâncias históricas em que ele viveu e labutou.
E eu preciso lembrar a você que, naquela época, a Igreja Católica era o grande poder econômico e político. Prevalecia naquela época o sistema econômico e social medieval e a monarquia como o sistema de governo. Bem, como era Genebra antes de João Calvino? A cidade de Genebra, né, que hoje é uma cidade modelo, né, a Suíça é uma nação modular, mas nem sempre foi assim. A cidade de Genebra, né, onde João Calvino passou a maior parte da sua vida pregando, pastoreando e ensinando, era uma cidade bem diferente daquilo que nós vemos hoje. É claro que Calvino, né, ele teve momentos de grande popularidade, mas também de rejeição. Mas me chama a atenção que foi essa cidade, né, que vai amadurecer o pensamento social de Calvino, à medida que ele começa a enfrentar os males sociais que estavam oprimindo Genebra. Não só a cidade de Genebra, mas também preciso destacar que as demais cidades, né, da Europa medieval. Genebra, antes da chegada de Calvino, era um bispado, né, uma importante cidade. E seu comando estava nas mãos de 3 autoridades. A primeira delas era o bispo. Ele não era apenas o chefe espiritual da igreja, né, considerado como o príncipe de Genebra, mas ele era o soberano da cidade. Ele tinha poder para cunhar moedas, ele comandava a cidade em tempo de guerra, ele tinha poder para julgar apelações e também perdoar crimes. Depois do bispo tinha uma outra figura, o magistrado. O magistrado ele era incumbido da defesa da cidade, da sua guarda e da execução de prisioneiros. E o último personagem, né, desse tríplice governo de Genebra era o Conselho de Genebra, que era composto de conselheiros, entre eles moradores da cidade, que julgavam algumas questões criminais concernentes aos leigos, porque os pecados dos sacerdotes eram de competência do bispo. Eles cuidavam do abastecimento da cidade, das finanças da cidade e também mantinham a boa ordem durante a noite através da polícia. Então, este era o sistema adotado pela maioria das cidades europeias católicas. E aí, quando Genebra vai adotar no ano de 1536 a reforma, o bispo ele foi despojado do seu poder e os conselheiros assumiram as suas funções. Então, durante o período de bispado de Genebra, a Igreja Católica, representada pelo bispo, estivera durante muito tempo acima do Estado. Agora, com a expulsão do bispo, o conselho assume as suas funções e agora o Estado estava acima da Igreja. Naquele contexto, a Igreja reformada. E a Igreja permanecia ligada ao Estado e estava debaixo do poder do Conselho de Genebra, cujos conselheiros agora eram protestantes, que tinham em suas mãos o poder de disciplinar, designar pastores, bem como a função de também sustentá-los financeiramente. Nós vamos encerrar esse nosso encontro aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre a situação social em Genebra. Que o Senhor assim lhe abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.